Primeiro ano A, B e C, bom dia. Paz e bem para todos. Olha, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os povos mesopotâmicos, que inclusive eu mandei uma videoaula para vocês, mas como eu fiquei preocupada, eu sei que a videoaula é boa, não tenho dúvida, mas eu queria fazer alguns comentários, queria, assim, rapidamente falar sobre alguns pontos, para melhorar, para que eu faça uma atividade, melhorar o aprendizado de vocês, tá certo? Então, veja bem. Começando a falar sobre os povos mesopotâmicos, eu começo a dizer a vocês o seguinte, que Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia, é uma palavra grega que quer dizer terra entre rios, certo? Por quê? Porque a Mesopotâmia, a região mesopotâmica, que hoje, atualmente, ela se refere ao Iraque, atualmente. Você pegar um mapa para localizar a Mesopotâmia hoje, você não vai achar a Mesopotâmia. Você vai achar Iraque e Irã. Hoje, atualmente, a Mesopotâmia corresponde a esses dois países, Iraque e Irã. E a palavra Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, porque essa região mesopotâmica e hoje o Iraque e o Irã estão localizados entre esses dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Então, a gente começa nossa explanação, você já entendendo sobre a palavra Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios. E como eu já disse, repetindo, atualmente a Mesopotâmia é uma região que hoje ela é composta pelo Iraque e pelo Irã. Vamos falar sobre algumas características dos povos que compuseram essa região mesopotâmica, porque você deve estar lembrado que o estudo anterior que a gente fez, falando sobre os povos paleolíticos, e quando falamos dos povos neolíticos, e dos povos da idade dos metais, a gente viu que houve um desenvolvimento, esse povo que lá no Paleolítico era nômade, lá no Neolítico ocorreu a Revolução Agrícola, a Revolução Neolítica, e esses povos passam a ser povos sedentários, não mais neolíticos, mas sedentários, houve desenvolvimento, houve a descoberta da agricultura, enfim, todos aqueles fatos, tudo aquilo que ocorreu na vida da humanidade, que levou esse povo a caminhar para as grandes civilizações. Essas civilizações, essa primeira que nós estamos estudando, que são os povos mesopotâmicos. Então, esses povos mesopotâmicos, eles vão se caracterizar por eles serem sociedades hidráulicas. O que é uma sociedade hidráulica? Que a gente observa, ao longo do estudo que a gente for fazer de outras sociedades, como o Egito, os gregos, os romanos, a gente vai ver que essas sociedades, os fenícios, todos eles cresceram, se desenvolveram às margens dos grandes rios. Então, são sociedades hidráulicas. Os povos mesopotâmicos eram um povo que dependia da irrigação. Eles já tinham a técnica de irrigar, de tirar a água desses rios, de trazer a água desses rios para seus plantios, para suas plantações. Então, por isso que uma das características desse povo é que eles eram uma sociedade hidráulica. Uma sociedade agropastoril é outra característica deles, eram agropastoris. Por quê? Porque eles dominavam a agricultura, dominavam a agricultura pastoril, a criação de animais. Também eles, outra característica deles era o artesanato e a cerâmica. Eles já tinham esse controle, essa habilidade do artesanato e da cerâmica. Os principais povos mesopotâmicos que habitaram a região da Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os assírios, os amorritas e os caldeus, certo? Sumérios, acádios, amorritas, caldeus e assírios foram os principais povos. Vários povos, outros vários,
né, que viveram na antiga região mesopotâmica. Porém, esses povos que eu acabei de citar foram eles que se destacaram. Você também já deve ter escutado, e lá no seu livro didático, você já deve ter lido a expressão babilônicos, certo? Também houve a presença desses povos babilônicos. Esses povos babilônicos eram nada mais nem nada menos do que os amorritas, que deram origem ao primeiro império babilônico, e os caldeus, que foram os que deram origem ao segundo império babilônico. Então, além desses povos que eu citei, veio mais tarde, ao longo da história, se destacar os babilônicos. E esses babilônicos vão surgir dos amorritas e dos caldeus, tá certo? Os acádios, né, eles foram os primeiros a desenvolver o império, foram os acádios. Né, se organizavam socialmente, eles se organizavam através de um império. Já os sumérios, certo? Os sumérios, eles não se organizavam em império, não. Eles se organizavam em cidade-estados. O que era uma cidade-estado? Era cidades independentes. Cada cidade, né, da Suméria, né, tinha seu próprio governo, tinha suas próprias resoluções, inclusive o governo das cidades sumérias era chamado de patese. Né? Quando você ouvia essa expressão patese, era o governo, né, das cidades-estados, que geralmente era escolhido entre os anciãos, os mais velhos, né, era quem assumia esse poder de patese. Os sumérios, as principais cidades fundadas pelos sumérios foi Uruk, Nipo, Lagash, Kish e Eridu. Foram essas as principais cidades sumérias, né, que foram chamadas de cidade-estados. Mas os sumérios, eles vão se destacar na história dos povos mesopotâmicos porque foram eles quem descobriram a primeira forma de escrita no mundo, a chamada escrita cuneiforme. Por que era chamada de escrita cuneiforme? Porque era em forma de cunho. Eles faziam tabletes, né, de argila e, através de desenhos de cunho, eles desenhavam esse tipo de escrita, né, que, segundo a história, eles tiveram a necessidade de desenvolver essa escrita porque já havia um desenvolvimento agrícola muito grande, agrícola e pastoril. Então, os sacerdotes, os templos, era quem organizava, né, o desenvolvimento, era quem mantinha o controle, né, da produção agrícola, da produção pastoril. E esses sacerdotes começaram a ter séria dificuldade de memorizar, entendeu? Então, eles tiveram que descobrir uma maneira, uma forma, né, de sinais que fossem marcando, que fosse sinalizando aquilo que eles utilizavam, aquilo que eles iam, né, se fazendo utilizar. Então, a escrita, né, essa escrita que mais tarde vai ser utilizada pelos outros povos, pelos assírios, pelos acádios, pelos caldeus, né, os outros povos, pelos amorritas, os próprios babilônios, vão utilizar também essa escrita. Só que ela vai ser inventada, né, usando mesmo a palavra, inventada pelos sumérios. E é inventada pela necessidade que eles têm, né, como eu já disse, né, de registrar a produção. Outro fato muito importante na vida dos povos mesopotâmicos vai ser a invenção do primeiro código de lei que o mundo teve, que é conhecido como Código de Hammurabi, certo? Hammurabi era um rei, né, babilônico, rei dos amorritas, né, o primeiro império babilônico. Então, como o império cresceu, né, assim, uma população muito grande, os problemas que tinha no império, então, Hammurabi, ele vai criar esse primeiro código de lei que tinha
em torno de 260 e poucas artigos, certo? Que também é conhecido, né, pela lei de Italiano, Código de Hammurabi, que se baseava, né, na lei de Italiano. O que era isso? Era a lei, né, que funcionava dente por dente, olho por olho. Ou seja, mas eu quero chamar a atenção de vocês também para dizer que, infelizmente, já naquele tempo, as coisas já funcionavam assim. O Código de Hammurabi era de acordo também, né, as penalidades do código eram de acordo com a posição social. Né? Para quem era rico, tinha uma punição, quem era pobre tinha outra punição. Mas, ao todo, era a lei do dente por dente e do olho por olho, né? Que era de acordo com o crime que a pessoa cometia, o que você fizesse, por exemplo. Se eu matei alguém, eu ia pagar morrendo. Se eu briguei com alguém e quebrei o braço dessa pessoa, eu ia ter o meu braço quebrado. Então, é chamada princípio de Italiano, né? A lei de dente por dente e olho por olho. Isso dentro do contexto, né, do Código de Hammurabi. Este código, né, é muito importante porque todos os códigos de lei da atualidade do mundo atual se basearam no Código de Hammurabi. É tanto que os países que hoje têm pena de morte se basearam no Código de Hammurabi. A Mesopotâmia, né, ela posteriormente, né, como você viu que ela foi habitada principalmente por esses povos, mas ela posteriormente ela foi invadida por outros povos, como os persas, os macedônicos e os romanos, né? Foram povos, né, que invadiram, né, que deram um outro, né, sentido, né, novas populações, né, a, a Mesopotâmia, né? Esses novos povos que invadem. Também vai se destacar, né, na Mesopotâmia, né, um dos destaques é que o último império, né, que a Mesopotâmia tem vai ser o segundo império babilônico, formado pelos caldeus, que vai ter como imperador, você já deve ter escutado, Nabucodonosor, certo? Então, voltando aquilo que eu já disse a vocês, né, o que eu quero que você tenha, quero chamar a atenção de vocês nesse resumo que eu estou fazendo, só para você ver quais foram esses polos principais, né? Qual foi a importância desses povos, como você viu, né, que os acádios vão se destacar, porque é quem vão formar o primeiro império, né, quando se fala de povos mesopotâmicos, deu origem ao primeiro império mesopotâmico, foram os acádios, mas os assírios que vão se destacar na história por ser um povo mais organizado no contexto de exército, são um povo que vão conseguir, né, organizar um exército poderoso, é tanto que eles se destacam na história como o povo mais valente, né, o povo mais feroz, né, da Mesopotâmia, são os assírios. Os caldeus vão se destacar na formação do segundo grande império, né, e os amorritas, né, que vai formar o primeiro império. Aí eu chamo a atenção de vocês para dizer a vocês que amorritas e caldeus dão origem aos chamados povos babilônicos. Quando você ouvir a expressão povos babilônicos, não são povos diferentes, são esses dois povos, até porque eles vão se destacarem porque os amorritas organizam o primeiro império mesopotâmico e os caldeus organizam o segundo império mesopotâmico. Então, esses povos, dois juntos, vão originar os chamados povos babilônicos. Quando você estiver estudando o seu livro, você não vai achar que os povos babilônicos são outros povos. Os povos babilônicos é a união dos amorritas e dos caldeus. Mas você deve ter observado que o povo que mais se destaca mesmo são os sumérios, né? Porque os sumérios vão fundar, né, as primeiras cidades
Se você for fazer a atividade, responder na prova, que cidades foram essas que se destacaram? Algumas delas, como Uruk, Lagash, Eridu, né? Então, são cidades que se destacaram e que foram fundadas pelos sumérios. Mas o que mais chama a atenção da gente dos sumérios é que eles são inventores da primeira forma de escrita que o mundo teve, que é a chamada escrita cuneiforme. Tá certo, pessoal? Eu queria só lembrar esses pontinhos a vocês, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus.